Eu vou aproveitar aqui, já que você abriu um ponto interessante. Eu tive o privilégio de formar uma equipe com profissionais e colegas da Universidade Federal de Viçosa para fazermos o estudo ambiental da linha de transmissão de energia elétrica do Rio Madeira, que passa lá em Rondônia. O Rio Madeira foram construídas 2 hidrelétricas, a hidrelétrica de Jirau e a hidrelétrica Santo Antônio. A hidrelétrica do Jirau sai um eixão que vem através do centro-oeste aqui para o sudeste. E um outro eixo sai lá da hidrelétrica Santo Antônio, lá para o Acre e aquela região ali da Amazônia. Eu tive a oportunidade de fazer o licenciamento ambiental, coordenei o licenciamento ambiental desse trecho, que dá aí 500 quilômetros de rede. E aí, uma coisa interessante, Tiago, por ser uma obra que passa mais de um estado, isso foi feito sob a supervisão do IBAMA. E o IBAMA, na verdade, ele exige que os estudos, tá, foi protocolado pelo empreendedor, o IBAMA liberou o FOB, Formulário de Orientação Básica, o que você deve fazer para que seu pedido de licenciamento seja atendido. Então, ele pediu, dentre outras coisas, que o estudo apresentasse critério locacional. O que é isso? Se você deixar por conta do empreendedor, uma linha de transmissão, por exemplo, ele quer sair do ponto A para o ponto B em linha reta. Em linha reta, mais barato possível. Para ficar mais barato a obra. Cortando morro. Passando por cima de comunidade, passando por cima de terra indígena, passando por cima de geoglifos, que são aquelas vestígios de civilizações antigas, que é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico, pelo IFAM. Então, não pode ser apenas ao desejo do empreendedor. É preciso que ele atenda também o que está na legislação. Então, para fazer isso, nós tivemos que fazer 3 estudos locacionais. Alternativa A, alternativa B e alternativa C. Pelo menos 3. E dentre esses, aquele que vai causar o menor custo ambiental, a relação custo e benefício. E lá na região, naquela região da Amazônia, tem muito região, quando você, não sei se vocês já ouviram falar esse nome geoglifo, quando você sobrevoa no Peru, na Bolívia, vê aquelas coisas que é muito difícil entender que a população atual tenha conseguido fazer. Né? Aqueles vestígios de populações pré-inca, não é nem inca, é pré-inca. Tá? E aí, quando foi feito o estudo, lá ele até sugere, o IBAMA, a composição da equipe. Não é apenas nós que dizemos, eu quero trabalhar com fulano. Quero dizer a quem nos ouve que licenciamento ambiental é uma área para todo mundo. É multidisciplinar. Multidisciplinar, tem pedagogos, pode ser pedagogos, biólogos, engenheiros, psicólogos, antropólogos. Pra você ter uma ideia, tivemos que contratar uma profissional que é muito difícil encontrar no Brasil, que é especialista em geoglifo. Conseguimos uma profissional do Rio Grande do Sul. Você não encontra na prateleira fácil, porque isso aí é uma coisa muito específica. Com certeza. Né? E uma outra coisa, queria dizer aos ouvintes que a gente tem que ter muita humildade. A gente sabe muito, mas não sabe tudo, graças a Deus. Se eu não tivesse a expertise daquele chamado mateiro, daquele que vive lá, aquele caboclo que conhece a mata, minha ciência não serviria para muita coisa, não. Todo o meu conhecimento técnico tem que se valer com humildade da composição, da força do conhecimento de muitos saberes. Um especialista para água, outro para ar, outro para solo. Na área da fauna, por exemplo, tá? Às vezes você não encontra um biólogo que domine répteis, aves, mamíferos, ectiofauna, tá? Às vezes o cara é muito bom em aves, mas não é bom em répteis. Então você às vezes tem que contratar, dependendo do nível de detalhamento, às vezes 2 ou 3 ou 4 diferentes tipos de biólogos. Entendeu? Então a equipe tem que ser multidisciplinar e ao final você tem que ter um estudo compatível com a exigência do tamanho do impacto que aquele empreendimento vai causar. E na hora de sair de Porto Velho, em sentido de Rio Branco, no Acre, cuja dificuldade é muito grande, você tem que pegar, às vezes, os igarapés, passar por dentro de mata, por trilhas, como que Magalhães, aqui da região sudeste, que tem conhecimento tão peculiar. Então, eu tenho que ter a humildade de dizer o seguinte, os saberes aqui não é para ser confrontados, no sentido de que eu sei, eu sou o coordenador, tá? E eu tenho que valorizar também o conhecimento popular.
conhecimento popular tem peso, tem valor, e aqui não é provando quem sabe mais, é a soma para que o trabalho seja de melhor qualidade. Isso só foi possível por um conjunto de pessoas trabalhando, cada um entendendo a sua missão e sua responsabilidade. Hoje, as hidrelétricas estão funcionando, produzindo energia para o Brasil e, por ter sido licenciado e o órgão aceito, foi colocado ali todos os critérios de minimização dos impactos negativos. Então, pelo menor custo ambiental, que vai ter um custo ambiental, vai. Mas os benefícios têm que ser muitas vezes maior. O que a gente chama impacto positivo, nós temos que potencializar para que o máximo da população se beneficie. Entendi. E os impactos negativos têm um nome técnico que a gente chama mitigar. Mitigar é diminuir ao máximo possível com a menor degradação e sempre tendo o cuidado de fazer a compensação. Se eu degradei, ou se eu cortei, ou se eu suprimi, eu tenho que compensar aquilo que foi tirado em um outro local. Então, é possível, mesmo apresentando algum impacto negativo, conseguir a licença ambiental? Sim, por isso que tem as chamadas condicionantes que ele tem que atender. Sim. Quanto maiores forem os impactos negativos, mais condicionantes, tá? E mais, você pode entrar com um pedido de estudo e, ao final, a equipe avaliadora ela pode chegar à conclusão de que aquele empreendimento ele não é viável ambientalmente. Sim. Por quê? Se eu sou um profissional contratado para fazer um estudo, eu não posso, nem ninguém pode ou ninguém deve, poder até que pode, não deve querer, pelo fato de estar sendo contratado, agradar ao empreendedor, porque ali vai as nossas respectivas responsabilidades técnicas. Se houver dolo, má-fé no efetivo estudo, o profissional responde. Ou seja, ele não é um escravo. Ele não é um escravo do empreendedor porque ele é o contratante. O profissional ele tem que ter responsabilidade profissional e legal. De tudo quanto ele declare, ele tem que ter compromisso com a verdade.